Pessoal, bom dia. Hoje eu vou estar comentando nesse vídeo para vocês sobre a notícia de que o Congresso teria anistiado as igrejas em R$ 1 bilhão, né, no caso. Uma notícia que causou revolta a alguns, perplexidade em outros, né. Então, eu acho que é importante assim esse vídeo esclarecer vários pontos técnicos, né, que não foram falados. Em primeiro lugar, pessoal, eu acho que esse valor de R$ 1 bilhão é um valor apenas fictício, no caso. Ninguém tem condições de afirmar isso categoricamente em termos de valor. E eu, por exemplo, desconheço que existam autuações nesse montante envolvendo igrejas, entendeu? Então, nesse caso, assim, é um valor que eu não levaria em consideração. O que deve ser realmente discutido são alguns pontos, né, que eu vou estar falando aqui para vocês, pessoal. Pelo que foi noticiado, essa legislação que foi aprovada pelo Congresso, ela aborda dois pontos principais. As chamadas contribuições previdenciárias, no caso que seriam anistiadas, no caso, e as chamadas e a chamada contribuição social sobre o lucro líquido. Vamos explicar isso aqui melhor, pessoal. Com relação à contribuição previdenciária, ela incide, uma das formas como ela incide nas igrejas é sobre as chamadas prebendas. O que são prebendas, pessoal? Apesar do nome meio diferente, prebendas são as chamadas as remunerações que os líderes das igrejas recebem. Então, por exemplo, um pastor ele exerce ali o seu trabalho na sua igreja e ele recebe uma remuneração pelaquela atividade. Então, em virtude disso, né, ele recebe a chamada prebenda. E isso também vale também para outras igrejas e outras religiões também, tá ok? Então, o que acontece, pessoal? Em algumas situações, o que se observou foi o seguinte, principalmente envolvendo essas igrejas muito grandes e neopentecostais, midiáticas, né, que são muito ricas. Muitas vezes acontecia uma seguinte situação: o pastor mesmo ali, por exemplo, ele recebia um salário bem pequeno no caso. Então, por exemplo, um salário, vamos supor, R$ 3.000, R$ 5.000. Porém, fora esse salário, ele recebia vários outros benefícios da igreja ali durante o mês. Por exemplo, ele recebia habitação, pagava a casa dele, carro, no caso, às vezes até jatinhos, né, e vários outros benefícios, né, no caso, às vezes pagava os empregados dele, etc. Então, o que acabava acontecendo, pessoal? A Receita Federal ela buscou fiscalizar e fazer com que essas igrejas passassem a pagar a contribuição previdenciária, que é o INSS, sobre a totalidade desses benefícios recebidos por esses líderes, né? E não apenas sobre aquele valor do salário pequeno ali que alguns declaravam no caso. Então, em virtude disso, essas autuações, muitas delas foram autuações milionárias, porque elas podem retroagir a 5 anos para trás. Então, você imagine, por exemplo, uma dessas igrejas grandes, onde, por exemplo, o pastor ali, por exemplo, ou outro líder, ele tivesse uma remuneração grande, apesar do salário formal ser bem menor, né? E você calcular isso durante um prazo de 60 meses, né, que são 5 anos, de acordo com o Código Tributário Nacional. E além disso, você querer aplicar multa e aplicar juros sobre aquilo ali. Então, são valores muito altos, né? Então, em virtude disso, muitas igrejas estavam preocupadas com essas autuações que elas levaram, né? Estavam pressionando o governo, então, para tentar derrubá-las, né? E, de acordo com a nossa legislação tributária, pessoal, quando uma lei nova ela é aprovada e essa lei nova ela acaba sendo mais benéfica ao contribuinte, mesmo se o fato é anterior a essa edição dessa lei, ela é aplicável no caso. Então, quando a lei for mais benéfica ao contribuinte, ela retroage, como a gente fala, né? Então, nessa situação, a legislação aí, no caso que foi aprovada, ela deve considerar, né, que não incidirá, no caso, a chamada contribuição previdenciária sobre esses outros ganhos, né? No caso que a gente fala in natura, né? Porque muitas vezes, em vez dele ser recebido diretamente em dinheiro, né, como é o salário, a pessoa recebe, na verdade, benefícios, né, como os exemplos que eu citei. Então, esse é um primeiro ponto.
O segundo ponto, pessoal, diz respeito à contribuição social sobre o lucro líquido, né? Essa tem um detalhe mais interessante, porque é um tipo de contribuição que ela, como o próprio nome diz, ela incide sobre o lucro que uma entidade possui, né? Ocorre que, se você for analisar lá na Constituição, no artigo 150, inciso 6, você vai observar lá de forma bem clara que as igrejas elas são imunes, né, a pagar impostos sobre, no caso, os templos de qualquer culto. Então, desde que a atividade daquela igreja diga respeito a uma atividade essencial dela, não se paga impostos. Mas aí é que está o detalhe da palavra, impostos. Porque, pessoal, impostos é um termo técnico que, no caso, não se confunde com as contribuições. Porque a gente poderia dizer assim, que nós temos os tributos, né, que seria o conjunto, né, e dentro desses tributos nós teríamos, por exemplo, impostos, nós teríamos contribuições de melhoria, nós teríamos taxas e teríamos também essas contribuições sociais, como exemplo dessa CSLL, que é a contribuição social sobre o lucro líquido. Então, esse tipo de contribuição, ela não está tecnicamente englobada pela Constituição, já que, como eu expliquei para vocês, a Constituição ela fala apenas em impostos. Então, o que acaba acontecendo na prática, pessoal, é que havia uma dúvida, né, se essas igrejas deveriam pagar a CSLL, né, já que ela não é um imposto, né, apesar de que incidir sobre as suas rendas, né. Pessoalmente, eu nunca vi a igreja nenhuma sendo tributada com base nessa CSLL. Porém, eu acho que a legislação que eles buscaram aprovar agora, ela deve deixar isso aí mais claro, né, para evitar eventuais futuras autuações no caso, né? Porque, como regra, o entendimento é que as rendas das igrejas, né, desde que fossem dentro das suas atividades essenciais, elas não deveriam, então, ser tributadas. Uma coisa que é importante também saber, pessoal, é que a imunidade das igrejas elas já existem desde sempre no Brasil e então em vários lugares do mundo, inclusive até de forma mais ampla do que no Brasil, né? Para você ter uma ideia, a gente tinha no Império um Estado laico, né, já que era a Igreja Católica que tinha grande influência, e a partir da Constituição Republicana de 1890, então nós passamos então a ser um Estado laico, pelo menos, né? Ou seja, um Estado onde se reconhece uma divisão entre o Estado e a Igreja, né? Então, em virtude disso, as igrejas também ficou também bem clara essa questão da imunidade que deveria existir no caso, né? Então, assim, não é uma coisa criada de agora, como alguns estão pensando no caso, mas é uma coisa que já existe desde sempre. E para concluir isso, o que eu estou falando, pessoal, alguns poderiam perguntar: e o que você acha dessa legislação nova, pessoal? Quando eu li essas notícias, eu pensei duas coisas. Me lembrou muito quando Jesus ele foi interrogado ali pelos seus inquisidores, né? Onde quiseram jogar ele contra o Império Romano. Que o Império Romano era exatamente aquele império que dominava a Palestina naquele período. E Jesus ele deu uma resposta lapidar: deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, pessoal, diante disso, eu penso que essas igrejas, principalmente essas maiores, elas deveriam contribuir sim com os estados, com o Estado. Até porque muitas delas têm uma arrecadação muito grande, né? E infelizmente temos visto em algumas dessas denominações situações onde o que é aplicado em ação social mesmo é muito pouco, e causa também perplexidade o fato de que muitos líderes vivem uma vida de rei, né? Assim, andando com jatinhos, carros blindados, muitas propriedades, enquanto a sua própria população ali, o seu próprio público, né, as ovelhas ali daquela igreja, passam grandes necessidades, né, tendo até dificuldade muitas vezes de pagar suas contas, né? Então, em virtude disso, isso causa uma perplexidade, pois é exatamente aquele povo que permite o padrão de vida daquele líder. Não que eu seja contra a pessoa ser rica ou ter posse, não é isso que eu estou colocando, mas eu penso o seguinte, que uma instituição religiosa ela tem que ter o foco dela voltado
para o bem-estar social e não para um enriquecimento específico de uma pessoa X, A ou B no caso, né? Então nesse sentido é que eu acho que poderia haver uma contribuição maior dessas igrejas, né? Então no momento em que uma bancada de parlamentares busca ainda mais benefícios dentro do aparato estatal, eu repudio esse tipo de situação. Eu acho que não deveria ocorrer, né? Principalmente nesse exemplo que eu citei, por exemplo, das contribuições previdenciárias, onde efetivamente todo benefício que uma pessoa recebe deve ser tributado. Não há razão, por exemplo, para às vezes criar-se uma situação fictícia, né? Onde paga-se um salário pequenininho e só sobre esse salário pequeno é que recolhe-se o INSS e a pessoa vive uma vida totalmente diferente e muito mais rica, né, e sem haver nenhum tipo de tributação com relação a essa contribuição previdenciária no caso. Então eu acho isso aí uma coisa errada também e que deveria ser modificada. Por outro lado, eu também vi, quando eu li essas notícias, me veio também o aspecto político, pessoal. Muito desse auê tem a ver com o fato também de que as igrejas, elas, no caso, no governo atual Bolsonaro, é um dos grupos que dão muito apoio ao governo, no caso. Muitos religiosos, eles apoiam o governo Bolsonaro, né? Então, a mídia está caindo de pau também por causa disso, né, no caso. Então, no momento em que essas igrejas, por exemplo, conseguem algum tipo de benefício a mais, no caso, elas se tornam mais poderosas, né, e diferenciadas da população em geral, né, e na ideia dessa mídia, o bolsonarismo fica ainda mais forte, né, porque o grupo que dá, um dos grupos que dá sustentação a esse governo, ou pelo menos em parte, né, ele acaba sendo beneficiado. É claro que o governo atual ele não é apenas, digamos assim, apoiado por igrejas, né? Existem vários grupos, por exemplo, policiais, militares, bombeiros, o agrobusiness, no caso, grupos internacionais, o próprio governo americano, vários grupos sociais, né? O mundo, por exemplo, dos esportes, o mundo por exemplo, da música sertaneja, etc. E então assim, então assim, no momento em que esses grupos, qualquer grupo desses, venha a se enfraquecer, acaba o governo também sendo enfraquecido. Então também eu vejo muito também assim com relação a essa revolta da mídia, não simplesmente uma questão técnica ligada especificamente a tributos, mas sim também uma forma de repúdio a um grupo, né, que a mídia nunca demonstrou afinidade, né? Já que a gente sabe, pessoal, que muitas das pautas que a mídia atual ela divulga no mundo, elas batem de frente com vários valores religiosos. Por exemplo, a maior parte das igrejas elas são totalmente contra a legalização de aborto, elas são contra a legalização, por exemplo, de drogas, elas são contra o que vulgarmente é chamado de ideologia de gênero, né, principalmente em escolas para crianças, etc. Então, assim, as igrejas elas batem muito de frente com esses valores aí, no caso, que a mídia muitas vezes propaga. Então, assim, num momento em que, eu diria assim, que muitas dessas igrejas elas são óbice, né, são obstáculos, né, que essa agenda global ela busca ser ampliada, né, e essas igrejas elas criam muitas dificuldades, né, principalmente para o povo comum, no caso, aceitar como normais essas pautas autodenominadas de progressista por essa agenda. Então, assim, é uma questão, como vocês veem, bastante complexa e não tão simplória como colocada na mídia. Então eu gostaria de saber também a opinião de vocês sobre o assunto. Se vocês gostaram desse vídeo, vocês podem até dar um like aí no caso, ajudando a divulgar o vídeo. Muito obrigado e desde já um bom dia a todos.